Senhor. Espírito Santo, seja bem-vindo, enche as nossas vidas. Senhor, vamos meditar agora na Tua palavra, que em cada coração, Senhor, só possa encontrar espaço para que o Senhor trate. O Senhor é o único que sabe exatamente o que cada um de nós está precisando. Que o Teu Espírito nos dê entendimento, a compreensão dessa palavra, Pai, e que essa palavra venha e abençoe cada um de nós aqui de uma forma especial. Meu Deus, o Senhor fez uma coisa muito linda hoje pela manhã, e eu tenho certeza que não será diferente nessa noite, porque eu acredito que todos que estão aqui estão por Ti, Senhor Jesus. Estão porque vieram adorar o Senhor, vieram buscar o Senhor, e assim como eu, temos aprendido que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então, meu Deus, ministra no nosso coração. Me ajude, meu Deus, mais uma vez, a ser esse instrumento para trazer a Tua palavra. Sou apenas um servo, me colocando mais uma vez em total dependência do Senhor. Que o Senhor me conduza nesse altar, que a Tua palavra venha e nos abençoe de uma forma poderosa e especial. Crendo assim, já te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Diga graças a Deus também, glória a Deus. Podem sentar-se, amados. Como eu falei hoje pela manhã, essa ministração é uma reflexão. Geralmente na Santa Ceia, que por si só já é um momento que nos traz a reflexão a respeito do amor de Deus, o Senhor traz sempre uma palavra assim muito especial. Eu estava compartilhando com alguns irmãos que tem uma palavra nos últimos dias que não sai do meu coração. Fundamento, base. Que nada que não tenha fundamento, nada que não tenha uma base vai ter sustentação. Aquilo que não tem fundamento, aquilo que não tem base, a tendência é que caia, que não se sustente. E na palavra de Deus nós encontramos todos os fundamentos que nós precisamos, se de fato queremos alcançar promessas do Senhor e viver a vida que Ele tem para nós. Eu só quero lembrar que Jesus disse, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. É desejo do Senhor te abençoar, é desejo do Senhor te ver bem, é desejo do Senhor a tua felicidade. Não tem ninguém que tenha mais interesse na sua alegria do que Deus, porque Ele é teu Pai, Ele te ama e tem o melhor para a sua vida. Amém, amados? Eu recebo isso. Dentro dessa verdade, dessas verdades e dessa realidade, o que Deus quer tratar conosco hoje, eu acredito que seja o principal fundamento da nossa caminhada com Deus. Se eu quero realmente viver tudo isso que Deus tem para mim, isso não pode faltar na minha vida. E é algo que eu preciso trabalhar muito, porque é algo que vai mexer muito com o meu eu, com o meu coração. Mas o Senhor nos deixa sempre na sua palavra toda a direção que nós precisamos para sermos abençoados. Eu não sei o que você de repente está passando, como é que você tem enfrentado aí a sua vida. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem passado por situações. Mas eu quero dizer que esse princípio que a gente vai tratar agora, ele é válido para qualquer situação que a gente esteja passando na nossa vida. Se eu entendo esse princípio, se eu vivo esse princípio, não importam as circunstâncias que eu esteja a enfrentar, o Senhor sempre vai vir com socorro, com direção e com a força que eu preciso. Amém, amados? Que princípio é esse? Dá para apagar essas luzes aqui, por favor? Isso. Melhorou, irmãos? Que princípio é? Obediência. Obediência. Antes da gente ler o texto, aqui está apenas uma ilustração. Esses dois homens aí, o mais idoso é Samuel
E o que está com a coroa é o rei Saul. Só para entendermos melhor o contexto. Israel, ela vivia um sistema de governo teocrático. Era o próprio Deus que governava o seu povo no princípio. Fazia isso através dos sacerdotes e dos profetas. Samuel foi um dos maiores profetas aqui do Antigo Testamento, que tinha essa responsabilidade de direcionamento, de governo, de administração do povo de Deus. Nesse período que o povo de Israel estava se estabelecendo, eles observavam as nações vizinhas, eles viram algo que chamou a atenção. As outras nações tinham rei. Eles achavam bonito um país, um território que tinha um rei. E eles foram a Samuel. Samuel, nós queremos um rei. Queremos um rei que governe sobre nós. Veja como o povo é. Samuel tenta argumentar, mas irmãos, o Senhor já não nos governa? Ah não, porque todo mundo tem rei, só a gente que não tem rei. Samuel vai consultar o Senhor. E o Senhor, é isso que eles querem? Pronto, vou escolher um. E o primeiro rei escolhido, aquele que inaugurou a monarquia em Israel, foi o rei Saul. E Saul, amados, diz o texto, é só você ler os primeiros capítulos de Samuel, a forma como o Senhor o separou, como ele foi batizado com o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, teve todo um processo de revelação da parte de Deus ali, em relação à escolha de Saul. E Saul começa muito bem. Israel agora tinha um rei, e eles começam ali o período de consolidação do governo, um período de conquistas, e Israel prospera muito, porque na verdade é isso que acontece quando alguém está debaixo de uma direção de Deus. Deus abençoa, a pessoa cresce, a pessoa prospera, é igual você. Amém? É isso que acontece. Ao longo dessa caminhada de crescimento, cresce também uma outra coisa no coração de Saul, um orgulho, muitas conquistas, muitas vitórias, o levaram a imaginar que ele era aquela pessoa no popular, ele era o cara. Israel, mesmo sendo de um exército menor, sempre tinha vitórias, e isso começou a entrar no coração dele, e em determinado momento da sua caminhada, amados, ele começa a se distanciar dos propósitos do Senhor para a sua vida. Diga para o seu irmão, cuidado com isso, irmão. Não é bom não. Às vezes acontece que a gente nem percebe, mas acontece. E o que ocorre? Nos últimos momentos aqui, que tem a ver com essa cena, Deus, ele leva Samuel a falar para Saul. Existia um povo chamado Amalequitas. Os Amalequitas era uma nação totalmente corrompida, viviam com práticas que reprovavam o Senhor, era uma coisa terrível os amalequitas, envolvidos com coisas, magia negra, o que de pior tinha naquele momento. A ordem que Deus deu, através de Samuel, foi que Saul fosse aos amalequitas, guerreassem e destruíssem tudo, que não ficasse nada. Todos precisariam ser dizimados, não era para sobrar nem animal. Essa foi a ordem. Samuel passa para o rei Saul. Você entendeu, rei? Eu entendi. E o exército de Israel parte para guerrear com os amalequitas. Só que, quando há a conquista dos amalequitas, Saul começa a ter umas atitudes estranhas. Ele não poupa alguns animais bonitos ali, e a título de mostrar uma supremacia ou soberania, ele não mata o rei dos amalequitas, o Agag. Ele captura o rei para mostrar, tentar envergonhar ainda mais o povo. E aí se aguarda ali o momento onde vem ali Samuel para dar mais instruções. E é esse texto que a gente vai ler e refletir, que é o que exatamente Deus quer tratar conosco aqui. Porque escute, Deus quer que você saia daqui hoje abençoado. Amém, amados? Você poderia, por favor, em reverência à palavra de Deus, se colocar de pé. Nós vamos ler
1 Samuel, capítulo 15, do versículo 13 em diante. 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 13 em diante. Amém, amados? Quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor falou essa noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em quem se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim que como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Amém? Podem sentar-se, amados. É a segunda vez que eu leio isso hoje, e é muito triste esse final. Muito triste, irmãos. Porque você percebe que Saul tinha tudo para ser um excelente rei. A bênção de Deus estava sobre ele. A unção de Deus estava sobre a vida dele. Mas ele quebrou um princípio do Senhor. E ele foi rejeitado pelo Senhor. Eu não consigo imaginar a dimensão, missionário Daílson, de alguém ouvir isso: Deus rejeitou você. Eu não consigo imaginar o sentimento que vem na hora dessa. E essa história que está aqui, amados, registrada, para nos levar a refletir sobre algo que é muito sério. Pense como eu fiquei assim, sabe, angustiado com essa palavra no meu coração. Sobre o quanto muitas vezes a gente está deixando de entender que por conta de um princípio como esse, de obediência, nós não estamos alcançando aquilo que realmente Deus tem para a nossa vida. O quanto essa questão, o quanto Deus ele leva a sério isso. Parece uma coisa, sabe, pastor, mas é algo muito duro, muito difícil. Não, amados, escute só, Deus sabe o que faz. Se tem uma pessoa que sabe o que está fazendo, se eu posso chamar de pessoa, mas ele é Deus. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E quando ele libera uma palavra, dentro dessa palavra tem ali, sabe, o princípio para uma bênção para nós. E nessa questão, amados, pastor, o homem aparentemente, mas o que foi que aconteceu aqui? Que revolta, amados, é muito sério. É muito sério. A obediência, ela é um princípio, sabe, que Deus ele zela muito,
é um princípio que Deus está insistentemente na palavra, reforçando isso. Não é à toa, por exemplo, que uma das formas que nós nos dirigimos a Deus é chamá-lo de Senhor. Se Ele é Senhor, eu sou o quê? E um servo faz o quê diante do Senhor? Entende isso? E Deus vai falar aqui nessa noite a respeito do perigo que é a desobediência. Bruno, por favor, passa aí o próximo, para a gente refletir. A base da desobediência é o entendimento distorcido. Eu estava olhando isso e disse, mas não é que é uma verdade. A pessoa simplesmente não desobedece. Quando ela desobedece, o que sempre vai ter no coração dela é argumentos para justificarem a sua desobediência. Que na cabeça dela não é desobediência. Ela está fazendo o que é certo. Então, a desobediência, ela vai ter um fundamento que ele é distorcido. Ele tem só uma cara de verdade, mas ele não é a verdade. E isso é muito forte, amados. Você que atentou no texto, quando Samuel, ele questiona Saul, qual foi o argumento dele? Para poupar os animais? Não, esses animais nós poupamos para sacrificar ao Senhor. Argumento maravilhoso, coisa de crente isso. Só que, amados, tem um grande detalhe, não foi isso que Deus mandou fazer. Porque Deus não quer gordura de carneiro. Deus quer o quê? Obediência. Sabe? E é impressionante como nós muitas vezes nos cercamos. Quando a gente desobedece, a gente tem sempre um mais para falar. É ou não é verdade? Quem tem coragem de dizer? Né? Tem sempre uma justificativa. Vai querer sempre argumentar. Não, eu não desobedeci não. Eu fiz o que tinha que ser feito. Né? Falei hoje de manhã desse exemplo. Eu vi isso acontecer essa semana. Tem aquele retorno que fica de frente ao Hospital Primavera, sentido Augusto Franco Jardins. Quem sabe do retorno que eu estou falando? Quando passa aquele viaduto. Aí, Dudu, tinha uma fila enorme. Uma fila. É massa ficar nessa fila, né? Não? É bom, hein, Sérgio? Você, Sérgio, levando os meninos, hein? Meu Deus. Aí, vê só, aí, não foi o Sérgio não, pegar o Sérgio lá com a topique cheia dos alunos, na fila, né? 5 minutos esperando. Aí vem os caras do lado de cá, ele fecha. Vá reclamar. Vá buzinar. Ei, mas se o guarda pegar na hora, não, mas é porque eu estava atrasado. Eu não sabia que era assim. Eu sei lá, a minha mulher ia ter um menino. Não é assim, amados? Faz o que é errado, desobedece uma regra, porque a regra qual é, né, Sérgio? É esperar a vez. Não está todo mundo esperando? Não, que é isso? Capaz de dizer um mundo de besta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas está errado. Está desobedecendo. E a desobediência, ela tem uma base. É percepção e argumentação distorcida. Quantas vezes a gente acha que está certo, mas está. Saul disse, eu fico imaginando ele gritando, filho, mas eu obedeci a Deus. Se você não obedeceu a Deus, você não fez o que ele mandou. Mas eu obedeci, separei para sacrificar. Eu creio que, missionário Daí, se você que é atento aos textos, você vai notar na leitura, irmão, vão notar, que ele fala, para sacrificar ao teu Deus. Acho que Saul já não se considerava mais nem israelita. O teu Deus não era o Deus mais de Saul, não? Está assim no texto.
Só que ele nem estava percebendo isso. Como assim sacrificar o teu Deus? E o Deus de Saul? Sabe quem era o Deus de Saul? Ele mesmo. A sua vontade. Aquilo que ele entendia que era o certo. Então ele achava que estava obedecendo, mas ele estava desobedecendo. E tem uma coisa muito grave ainda em relação à desobediência. Bruni, por favor. A desobediência, ela é diabólica. E quando desobedecemos a Deus, abrimos espaço para o domínio do inimigo. Eu fui impactado com essa passagem, amados. Eu estava comentando com os missionários. A gente lê tanto a Bíblia, mas tem horas que certas coisas a gente não vê, mas para determinado tempo Deus revela, porque a palavra de Deus é viva. Eu vou repetir isso. A palavra de Deus é viva. E na palavra de Deus nós aprendemos que desobediência é algo diabólico, ligado ao inimigo das nossas almas. Ele foi o primeiro a se rebelar, o primeiro a desobedecer. Foi ele. Quando o anjo de luz, Lúcifer, ele colocou no seu coração que queria ser igual a Deus ou maior do que Deus. E ele simplesmente não se submeteu ao Senhor. Por causa da sua desobediência, da sua rebeldia, ele foi destituído da glória de Deus e ele está condenado. Escute, ele está condenado, mas ainda não foi destruído. E ele vai trabalhar com isso. Como ele sabe que a obediência abençoa e a desobediência amaldiçoa, a sua primeira investida foi com o homem. Lá vai ele, Jardim do Éden. Deus estabeleceu um princípio: Adão, Eva, vocês vão governar essa terra. Vocês vão fazer o que vocês quiserem aqui, menos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tranquilo para vocês? Amém. Só que aí vem quem? A serpente. E diz: come, Eva. Não, porque Deus disse que se a gente comer, a gente vai morrer. Que nada, mulher, isso é conversa. Você não vai morrer não. Coma, que você vai ser igual a Deus. E Eva desobedeceu. A desobediência é algo das trevas, amados. A desobediência traz condenação. Pastor, onde é que você ouviu isso? Põe aí, Bruno, por favor. Efésios, palavras do apóstolo Paulo. Primeiro, aqui, escute. Ele está falando com os irmãos que aceitaram Jesus e se libertaram disso. O pessoal da Oceânica. Posso crer? Aí ele falando com os irmãos aqui da igreja, ele diz o seguinte aí: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem do mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Qual é a ordem desse mundo? O que significa viver na ordem desse mundo? Faça o que você quiser. Faça o que tiver no teu coração. Sabe quem é esse príncipe do ar? Satanás. Pode pesquisar depois, você que gosta da teologia. Paulo usa a ilustração príncipe do ar quando se fala ar. Ele está falando sobre questões de ordem espiritual. Ele diz que ele está atuando quando, irmãos? Agora. Ele atua agora na vida de todos que estão vivendo debaixo de desobediência. Se eu desobedeço, eu abro, eu dou legalidade para a ação do inimigo na minha vida. Não sou eu que estou dizendo. E Paulo alerta, ele está atuando agora nos que vivem debaixo da desobediência. Amados, isso é tão sério que tem uma maneira muito simples da gente comprovar isso.
Parece bobinho. Mas quem aqui, por exemplo, já se deu mal quando desobedeceu a sua mãe e seu pai? Sua mãe disse, não vá. E você, eu vou. Aí você foi. E deu tudo errado. Aí alguém disse também, pastor, minha mãe parece que tem boca de praga. É não, irmão. Nessa hora, abriu-se a brecha para que a influência do inimigo tomasse conta da nossa vida. A palavra de Deus diz que o primeiro mandamento com promessa inclui obediência. Honrar pai e mãe para que os seus dias na terra sejam prolongados. A palavra do Senhor diz que pela desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quem está entendendo a gravidade disso? Mas Paulo aqui aponta-se. Antes, isso aqui é para quem estava morto, mas quem acordou, percebeu. Meu irmão, minha irmã, tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente acha que está obedecendo, mas não está. E a única forma da gente lidar com isso aqui, esse príncipe do poder do ar, o inimigo das nossas vidas, é quebrando esse mal que é da desobediência, através da mais importante referência da nossa vida. Passa aí, por favor, o próximo, Bruno, que eu já vou encerrar. É uma ilustração de Jesus ali, viu, gente? Está dando para ver? O que é que está escrito ali? Eu creio nisso. E essa é a verdade. Para quebrar a influência do inimigo, é preciso obedecer a Deus. Quando se estabelece esse princípio para a nossa vida, não haverá legalidade para a ação do diabo na nossa vida. Por favor, Bruno, Filipenses, vamos acompanhar essa leitura? A direção de Paulo para a nossa vida. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 13. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o que, irmãos? Servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e ele foi o que, irmãos? Jesus foi o que? Obediente. Detalhe, até a morte, e morte de cruz. Próximo, por favor. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tem o próximo? Assim, meus amados, encerramento da carta de Paulo. Como sempre vocês, o que, irmãos? Obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, põe em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a vontade dEle. Você conseguiu entender isso aqui? Olhe aonde o inimigo, ele é derrotado na nossa vida. Se eu procuro imitar Jesus, porque o diabo partiu para cima de Jesus, sim ou não? E com toda a fúria, ele tentou o Senhor, mas ele foi derrotado pelo Senhor, porque Jesus foi obediente, passou por muitas provações, foi tentado até a desistir, mas ele não desistiu, porque quando Jesus foi ao Getsemane clamar ao Pai, para que se fosse possível passasse dele aquele cálice, mas que acima de tudo não fosse feito como ele queria, mas fosse feita a vontade do Pai, naquele momento,
Jesus obedeceu ao Senhor, porque Ele tinha no seu coração a mim e a você. Por causa da obediência de Jesus, Ele foi crucificado, Ele foi morto, mas a sua morte e o seu sacrifício foram o preço que Ele pagou para que eu e você fôssemos salvos. Pela sua obediência, ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Deus deu a Ele o nome que está acima de todo nome, o nome todo qual todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, há no nome de Jesus. Ele é a referência. Vamos obedecer, amados. Precisamos obedecer ao Senhor. Não permita que essa influência do inimigo entre no teu coração. Deus, Ele prova a nossa fé. Deus, Ele prova o nosso coração diante da sua palavra. Porque com a palavra de Deus, ou eu obedeço, ou eu não obedeço. Não tem meio termo. É obedecer, amados. É cumprir a sua palavra. Quantas vezes atraímos tantos problemas para a nossa vida? Por quê? Porque fomos desobedientes. E muitas vezes não assumimos isso. Queremos justificar a nossa desobediência. Mas eu creio na presença do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, que trata no nosso coração, que faz com que você entenda. Escute, olha, o último versículo, por favor, Bruno, põe aí, por favor. Glória a Deus. Escute, ele diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Não esqueça disso. A melhor vontade para a nossa vida é a vontade de Deus. Aquilo que de melhor nós tanto queremos, só Deus tem, só Deus pode nos dar. E tudo que Ele pede de nós é que sejamos obedientes. E talvez aí muitas pessoas acabem sendo reprovadas. Porque hoje, mais do que nunca, a gente só quer fazer o que a gente quer. Eu não obedeço a ninguém não. Porque eu obedeço só a Deus. E Deus usa quem? Para a gente obedecer a Ele. Não são os profetas? Paulo disse aí: amados, como sempre vocês me obedeceram. Ele tá feliz, né, missionário Leto? Eu estou preso aqui. Vocês sempre me obedeceram quando eu estava, e mesmo eu sem estar aí, vocês ainda me obedecem. E Paulo falava isso porque é dele essa frase: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu sou obediente igual Jesus. Aí a gente obedece e traz bênção para a nossa vida. Obediência é o princípio da bênção de Deus para a vida da gente. Que possamos fechar as brechas para esse príncipe do ar, príncipe do poder do ar, né? Nome até elegante para o príncipe das trevas. Que porque ele desobedeceu e está condenado, ele quer que muita gente vá com ele, que desobedeça. Graças a Deus por causa de Cristo Jesus na nossa vida. Eu estou pedindo muito a Deus que você esteja entendendo essa palavra. Muito. Não é fácil a gente obedecer a Deus, não, porque a gente vai entrar em guerra com o nosso eu. Mas quando a gente baixa a bola e deixa que Jesus seja o soberano, aí a coisa funciona. Que o Senhor nunca nos rejeite. Que o Senhor nunca nos coloque para longe dele. Na verdade, Ele nunca faz isso. Nós é que nos afastamos. É com muita tristeza que eu falo de Saul. Nas séries, né, Edmilson, ele é retratado às vezes assim, né? Mas eu tento imaginar como foi difícil para Saul. Porque eu acredito que em algum momento a consciência dele veio. Ele tinha tudo para ser, em vez da gente estar falando de Davi, né, missionário Deus, podia ser Saul. E não foi ele, porque ele não obedeceu. Você entende isso? Para deixar mais chocado. E Moisés, hein? Moisés, o homem mais manso que pisou nessa terra, tranquilo. Mas a paciência do coitado foi testada no limite. 40 anos de um povo enjoado.
Pense num povo difícil, de um povo murmurador, povo questionador. Deus querendo tanto salvar aquele povo. Deus pensou em dar fim àquele povo. Moisés intercedeu por aquele povo. Senhor, não mate eles não. E num dia que Moisés não acordou não muito bem, a cabeça cheia, o povo está dizendo: quero água, quero água. Cadê a água, Moisés? Vai matar a gente aqui. Moisés lá, não sei pela qual vez: Senhor, o povo está aí reclamando. Moisés, fale com a rocha, que vai sair a água dela. Moisés não estava bom nesse dia. Ele pega o cajado. Oi! Era meio no Nordeste. Ó, vocês, seu bandido, murmurador, vocês querem água aqui? E deu 3 pancadas na pedra. Bateu. Quem já teve algum acesso de raiva assim, bater em alguma coisa? Não é? Rapaz, foi esse dia. Quem conhece essa história? Saiu água, irmãos? Saiu porque tudo que Deus fala, Ele faz. Saiu água da rocha. Pô, eita glória! Passou um tempo. Pertinho de chegar, Douglas, na Canaã, terra prometida. É agora. Deus fala: Moisés, faça favor. Pois não, Senhor. Ó, dê uma olhada aí nessa terra. Bonita, né? É. Pois, você não vai entrar não, viu? Quê? Vai não. Vou deixar você ver. Não sei se tinha que tirar a foto, né? Tira uma foto. Mas você não vai entrar não. Pois, naquele dia, eu mandei você fazer o quê? Falar com a rocha. E você fez o quê? Eu bati. Então, rapaz, que Deus é esse? É um Deus que vela para que se cumpra a sua palavra. Sabe o que eu achei bonito? O Sr. Aluete, tá aí o Sr. Tiara, minha esposa. Moisés não reclama não. Ele sabia. Moisés não perdeu a salvação não, viu gente? Moisés está com o Senhor. Mas ele não entrou, porque na hora ele quebrou um princípio. O princípio de obediência. Podia ter todas as razões do mundo para estar irritado. Não sei, mas como minha esposa sempre fala, teria necessidade daquele fazer daquele jeito? Ei, tome cuidado. A gente tem que tomar cuidado. O que é que você anda fazendo? É o que você quer ou o que Deus quer? Jesus diz assim: vocês ficam me chamando de Senhor, Senhor, mas ninguém faz o que eu mando. Não é assim? Mas eu creio no poder e na ação do Espírito Santo. Eu encerro essa palavra dizendo o seguinte: quebrar esse espírito de desobediência sobre a nossa vida, isso só acontece quando eu me submeto de verdade à vontade do Senhor. Que essa passagem nos leve a refletir, que a gente reveja os nossos pensamentos e os nossos conceitos, porque podemos achar que estamos totalmente certos, quando na verdade estamos completamente errados, tentando justificar para Deus aquilo que é injustificável, porque com Deus ou eu obedeço ou eu não. Quem está disposto a obedecer a Deus? Então se prepare, porque as bênçãos dele já estão sendo derramadas sobre a sua vida. Essa é a palavra dele para nós hoje. Glória a Deus. Vamos orar um pouquinho. Você pode ficar em pé, por favor? Eu quero orar com você. Se você puder, feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, chegamos em tua presença aqui mais uma vez. Depois dessa palavra de reflexão para a nossa vida, Pai,